Ah, tá gravando, tá bom, ok. Então, a gente hoje tem a apresentação da Andressa, né, das acadêmicas Andressa e Vandressa, em um projeto que é orientado pelo professor Diogo Simões, e eu acho que seria interessante, antes da Andressa e da Vandressa darem início, Diogo, acho que contextualizar um pouco o porquê da técnica, né, questão da aquisição do equipamento, né, a sua vinda, principalmente por conta da disciplina de recursos físicos. Então, Marquinhos, tudo começou há um tempo atrás, quando a gente começou a estudar um pouquinho sobre terapias de ondas de choque extracorpóreo, mas a gente não tinha o recurso do equipamento e numa das compras passadas a gente conseguiu fazer a aquisição, só que naquela ideia de que tudo muito novo, tudo ainda muito sem um conhecimento adequado das reais evidências, né, que permitissem o nosso uso na parte da prática clínica, e até então eu estava vinculado com a disciplina de recursos físicos. Hoje, vinculado, né, dentro da área de musculoesquelética, isso faz mais sentido ainda mais com um quadro de patologia que é tão prevalente, né, que é o osteoartrite de joelho. Então, quando a gente começou a estudar essa abordagem, a gente viu algumas coisas relacionadas à terapia de ondas de choque extracorpóreo para quadro de epicondilite, para tendinopatias, fasciite, e aí nós começamos a buscar algumas coisas relacionadas a um quadro mais amplo, que é o quadro mesmo de osteoartrite. Nós nos deparamos com algumas revisões sistemáticas, já as meninas devem falar alguma coisa a respeito disso, não sei se é o planejamento delas, inclusive, direcionadas até para esse assunto. Só que existem algumas coisas muito sensíveis ao parâmetro da técnica que nessas revisões não foi explorado. E aí essa é a lacuna que a gente está tentando pensar e onde a gente está construindo o projeto em cima disso. Em termos de contextualização, no mais é isso. Entender um pouco mais como funciona esse equipamento, para depois, posteriormente, se possível, né, a gente desenvolver outros estudos clínicos com a técnica, que eu acho que é onde a gente quer chegar. Primeiro entender como que isso está funcionando, onde isso está sendo aplicado, para depois a gente conseguir propor questões clínicas mais diretamente. Seria mais ou menos essa a ideia. Beleza? Posso passar a palavra para as meninas? Espero que qualquer dúvida, tá, pessoal? Para quem tem, que queira conversar um pouco a respeito, Andressa caiu. Quem vai começar? A Andressa caiu? Não, ela voltou. Ah. É só sem o áudio, Andressa. Desculpa. Caiu aqui, mas já retornou. Bom, então, boa tarde para todo mundo. Como o Marco já apresentou a gente, meu nome é Andressa. Eu e a Vandressa, nós somos acadêmicas de fisioterapia. E com a orientação do professor Diogo Simões, a gente tem, então, desenvolvido esse trabalho, que é, então, sobre o efeito da terapia por onda de choque extracorpórea na dor e função de pacientes com osteoartrite de joelho. É uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos aleatorizados. Bom, então só para a gente contextualizar um pouco, a terapia por onda de choque extracorpóreo, que tem essa sigla aí do inglês, é uma terapia não invasiva, né, e ela atua por causa dos componentes acústicos ondulatórios, né, é uma onda acústica, que vai exercer alguma pressão sobre o material biológico e vai gerar ali alguns efeitos cavitacionais, né, aquelas microbolhas. Isso vai gerar alguns efeitos biofísicos, né, nesse tecido, que aí vai chegar em uma reconstrução e uma regulação desse ambiente tecidual. O mecanismo não está totalmente esclarecido, né, mas a gente sabe, então, que é basicamente uma ação mecânica, né, dessas ondas, que vai desencadear ali uma ação biológica nesse tecido. Aí tem alguns estudos que falam em efeitos condroprotetores, né, alguns efeitos sobre o tecido ósseo, né, então tem alguns estudos também sobre aí consolidação de fraturas, algumas coisas do tipo, e também alguns efeitos de neovascularização desse tecido. Bom, então,
a terapia por onda de choque, ela vem sendo investigada em diversas condições musculoesqueléticas, como o Diogo colocou, né? Aqui eu trouxe alguns ensaios clínicos que eu encontrei numa busca bem rasa, assim, no Pedro. Fascite plantar, né? Como ele disse, as tendinopatias, principalmente a patelar e a de Aquiles, também capsulites, né? Adesivas no ombro. A gente encontra artigos também, como ele citou, a epicondilite, dentre várias outras condições. Essas são as mais estudadas mesmo. E aí, mais recentemente, começaram a surgir aí alguns estudos investigando, então, os efeitos que teria essa terapia na osteoartrite de joelho, né, que é o foco da nossa revisão. Bom, só para continuar contextualizando um pouco, então, a osteoartrite ela é uma inflamação, né, com uma modificação das estruturas articulares, principalmente acomete, então, a cartilagem articular. E a osteoartrite de joelho, ela ocupa, junto com a osteoartrite de quadril, uma posição, né, bem significativa. Elas são as 11ª maiores contribuintes para anos vividos com incapacidade. Isso tudo se deve principalmente a alguns impactos significativos que essas condições têm, né? O principal sintoma é dor, né? Algumas repercussões negativas no humor, no sono. E aí tem 2 pontos aqui bem importantes, que é a limitação na atividade e a restrição de participação. Isso tudo vai impactar de uma forma bem negativa na funcionalidade desse indivíduo, né? Eu acho que aí é um foco que a gente entra muito, né? Algumas outras áreas que vão impactar, né? A saúde mental desse indivíduo. Tem alguns estudos que trazem que esses indivíduos com osteoartrite de joelho, eles teriam maior predisposição para desenvolvimento aí de sintomas depressivos, né? E os impactos econômicos, que também eu acho que é uma coisa que fica bem evidente. Esses indivíduos, eles vão ter maior número de consultas anuais, vão ter um maior número de dias de internação e absenteísmo, né? Além disso, a gente pode citar também um enorme custo dos sistemas com prótese, no caso de muitos indivíduos que têm osteoartrite, que precisam ser submetidos a uma artroplastia. E aí, como o Diogo deu uma iniciada, né, o nosso estudo ele se justifica por causa de um não total esclarecimento desses parâmetros de aplicação da terapia por onda de choque. Eu citei aqui os principais parâmetros, né, que a gente tem que pensar quando a gente lembra da terapia, que é o tipo de onda, né, se ela é focal, se ela é radial, a densidade de energia utilizada, a intensidade, a frequência, o número de pulsos, o tipo de equipamento que é utilizado e a área da ponteira, que é uma coisa também que a gente vai falar um pouco mais à frente, que também gerou algumas discussões né, ao longo desse tempo que a gente vem discutindo isso. Isso traz para a gente uma ampla diversidade de protocolos de aplicação existente, o que dificulta muito para comparar os desfechos nesses ensaios clínicos que existem, né? E dificulta também para uma pessoa que vai buscar que tipo de protocolo utilizar na sua prática clínica, né? Então, a nossa ideia é simplificar um pouco isso e trazer um pouco mais de homogeneidade mesmo para esses protocolos. Andressa, Presente. só um minutinho que o Marquinhos quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Marquinhos. Desculpa. Não, é uma curiosidade, assim, porque eu queria saber mais ou menos se vocês têm um panorama de quando que essa técnica efetivamente ela passou a fazer parte do rol, né, de recursos, não sei em que contexto, por exemplo, aqui no Brasil, diferentemente de outros países, se teve alguém ou né, um país em particular que tenha se destacado inicialmente com essa técnica, enfim. Ô Marquinhos, você tá me apertando sem me abraçar. De falar em datas exatas, eu não sei te precisar. A gente vê muitos estudos dos chineses com o uso da técnica, tem muitos equipamentos produzidos por alemães. Então, assim, mas estudos alemães a gente não se deparou com muita coisa a respeito, mas às vezes a fabricação dos equipamentos. Aqui no Brasil, eu sei que a Ibramed produz o equipamento, não sei se alguma outra nacional também está produzindo esse equipamento, não tenho muita certeza, mas eu tenho para mim que o tempo é bem recente, não é algo muito antigo, não. Se eu for pensar numa época em que eu comecei a ouvir terapia de ondas de choque, deve ser, sei lá, de uns 8 anos, 10 anos para cá. Se a gente for pensar em termos de ciência, não é tão recente assim, mas é muito pouco discutido, né? Então, acho que esse que é o ponto que a gente tem que estar tentando focar um pouquinho.
Mas eu não vou te cravar a informação, não, porque realmente isso eu não sei te dizer. Não, é porque exatamente o fato de eu acho que ser muito pouco conhecida, né? Eu fico até imaginando se nos cursos de graduação, de uma forma geral, as pessoas têm a oportunidade Hoje a gente tem um de obstáculo que é o custo. O custo do equipamento desse é muito alto. Já foi mais, né? Eu acho que, para bem da verdade, ele já foi bem mais alto. Um equipamento hoje de terapia de ondas de choque, ele está em torno de R$ 18.000. Então, quando a gente pensa em equipamentos utilizados na prática do fisioterapeuta, que são bem mais em conta, então você pensa em um ultrassom, um laser, que raramente vão passar dos R$ 3.000, 4.000, você tem que R$ 15.000 acaba sendo um custo bastante elevado comparativamente, né? Então, aqui em Juiz de Fora, eu só conheço um ortopedista que trabalha, que é o Vinícius Moreira, trabalha com terapia de ondas de choque na clínica dele. Talvez até haja mais gente, mas eu ainda desconheço. Então, acho que por isso até esse estudo para a gente está sendo bastante interessante, exatamente pelo pouco contato que a gente tem com a técnica, efetivamente. Obrigado, Diogo, Vanessa, Andressa. Bom, então aí os nossos objetivos, né? Pensando nisso tudo, a gente objetiva então investigar o efeito da terapia por onda de choque extracorpórea na osteoartrite de joelho e os parâmetros de aplicação utilizados. A gente vai avaliar então os desfechos de dor e funcionalidade, medidos por ferramentas quantificáveis, né? Aí a gente pode citar a escala visual analógica e alguns questionários específicos, tipo o OLMAC e o Lequesne. E aí, falando um pouco agora da nossa metodologia, né, a gente fez a busca em algumas bases de dados, dentre elas, então, a Cochrane, a PubMed Central, a base de dados Pedro, Web of Science, Embase, Scopus, Lilacs e Cielo. E aí, a nossa estratégia de busca, a gente utilizou os termos, né, do MESH, e a gente trouxe aqui a nossa estratégia de busca genérica, né, a gente não utilizou essa estratégia exatamente em todas as bases, sofreu algumas modificações por causa da especificidade de cada uma, e aí a gente trouxe a tabelinha com as específicas, que é essa tabela aí. Então, aqui a gente tem o detalhamento das estratégias de busca por base de dados, já como eu disse, tem algumas especificidades em cada uma delas. Caso alguém quiser depois a estratégia para dar um alerta, quiser conversar um pouco a respeito, a gente marca um momento em separado, isso sempre ajuda bastante a gente. Não se preocupa com cachorro não, André, isso acontece. Aqui é extremamente barulhento. Bom, e aqui os nossos critérios de elegibilidade, né? A gente incluiu, então, os ensaios clínicos randomizados, que comparassem a eficácia da terapia por onda de choque ao controle, sendo ele placebo ou outra intervenção na osteoartrite de joelho, e tendo como variáveis de desfecho a dor medida em uma escala quantificável, como eu citei a escala visual analógica, e a função física medida por meio de um questionário, né, como o OLMAC e o Lequesne, que são questionários específicos para a osteoartrite. E aí a gente excluiu estudos com modelo animal, artigos que não tenham sido publicados em inglês, português ou espanhol, estudos não encontrados na íntegra, estudos com pontuação inferior a 6 na escala Pedro, que a Vanessa vai mostrar já já, e a gente não fez nenhuma restrição quanto à faixa etária e gênero nessa nossa seleção. Ô Vanessa, eu desliguei seu microfone porque estava vindo um som ambiente. Então você vai ter que sair dessa tela e habilitar seu microfone de novo. Pronto, agora vai. Te dei uma pequena trollada aqui. Você está aparecendo aí já? Tá chegando. Então, vou falar um pouquinho agora sobre a seleção dos artigos. Os artigos foram selecionados por meio, inicialmente, da leitura dos títulos e, posteriormente, a partir do resumo, feito por 2 revisores, no caso, eu e a Andressa, e, posteriormente, se houvesse qualquer desacordo entre as conclusões tiradas entre eu e ela, teria um novo, a gente teria a ajuda de um novo revisor, que no caso é o Diogo Simões, que ajudaria a entrar no consenso. Sobre a extração de dados, a gente coletou separadamente os critérios de inclusão e exclusão de cada artigo,
as características da amostra, tanto do grupo de intervenção quanto do grupo controle, então gênero, idade, o peso, IMC, altura, gravidade da osteoartrite de joelho, pelo índice de Kangaroo-Lawrence, e as características da intervenção por terapia de ondas de choque. Então, como a Andressa já falou, o tipo de onda, número de pulsos, intensidade, necessidade de energia, a área da ponteira, a área da aplicação e a frequência de pulsos. E também a gente coletou a frequência de aplicação semanal, a duração da intervenção, as medidas de desfecho e seus respectivos resultados. Em relação à avaliação da qualidade, nós aplicamos a escala Pedro, eu e a Andressa, e caso houvesse também algum desacordo, o Diogo nos ajudaria a entrar no consenso, e foram considerados para revisão os artigos que obtivessem nota entre 6 e 10. Aqui tem um print do nosso Excel, as coisinhas lá, e aí tem a primeira coluna, nossos critérios, da escala Pedro, na verdade, Pedro, e na primeira linha, os autores. Esses foram selecionados após, que eu vou mostrar para vocês no fluxograma, após toda uma seleção. Então, aqui os 1 são que o autor pontuou, o estudo pontuou, e 0 se não pontuou. E aqui embaixo são os totais. Para o fluxograma. Inicialmente, a gente pesquisou em todas as bases de dados possíveis, e encontramos 1.944, sem identificar de outras fontes. Então, após remover os duplicados, ficaram 1.829. Desses 1.829, foram removidos 1.808, após a leitura do título do abstract, sobrando, então, 21, que passaram pela leitura do texto completo e avaliação da elegibilidade. Desses, então, foram excluídos 11 com justificativa, então ficaram incluídos na nossa síntese qualitativa 10, foram os que entraram para a escala Pedro. E desses 10, 2 foram excluídos para a meta-análise. Esses 2 foram excluídos porque no momento que eles apresentavam os resultados, eles apresentavam na diferença entre os grupos e não em relação ao resultado de cada grupo separadamente, entendeu? Aí a gente tentou contato, mas não teve muito sucesso. Eu vou fazer uma breve explanação sobre a nossa análise qualitativa dos parâmetros, porque houve certa disparidade e, às vezes, até ficou um pouco defasado, no sentido deles especificarem todos os protocolos que eles usaram, todos os parâmetros. Então, vou começar. Dos 10 estudos, 6 usaram do tipo de onda radial, 2 do tipo focal, e 2 não especificaram. Sobre a densidade de energia, 2 ensaios clínicos usaram uma mesma densidade, só foram esses 2, 0,05 milijoules por milímetro quadrado. E outros 4 variaram entre si numa faixa entre 0,10 milijoules por milímetro quadrado a 0,25. Aí outros variaram também, então você vê que tem uma faixa até que grande em relação a eles. Esse também destoou bastante, foi um dos artigos que destoou. Ele usou 0,4 milijoules por milímetro quadrado, e houve também um autor que comparou 2 doses, a baixa sendo 0,02 e a média sendo 0,178 milijoules por milímetro quadrado. Além disso, tem um grupo controle, que foi Chan, né? E, além disso, 2 estudos também não especificaram qual foi a densidade utilizada. Em relação à intensidade de energia em bar, dos 10 estudos, apenas 3 apresentaram. E elas também houve uma certa disparidade, porque um usou 0,2 bar, o outro usou 2 a 3 bar, e um usou 2,5 a 4 bar. Uma coisa que... Alguém falou uma coisa? E uma coisa que nos chamou atenção é que apenas um estudo especificou a área da ponteira, que é um dado importante porque nos ajuda a entender como essa densidade chegou até a região corporal que foi aplicada. Se essa densidade chegou inteira, se não foi. Então, é muito importante que tenha esse dado. Aí não teve, só teve um. E aí já mostra a importância de pesquisar sobre isso. A faixa de frequência foi entre 8 Hz e 16 Hz, com exceção de 3 estudos que não especificaram também a frequência utilizada. A maior parte dos estudos usou a posição de decúbito dorsal com o joelho flexionado por aplicação. Houve poucas variações, mas nada extraordinário. O número de pulsos por sessão foi, em geral, 2.000, com exceção de um estudo que usou 4.000 pulsos e um outro que usou 1.000. Desses 10 estudos, apenas 4 falaram qual era o tipo de equipamento que utilizaram.
3 usaram eletromagnético e 1 usou o pneumático, o restante não especificou. Em relação à duração do protocolo, 4 estudos aplicaram 4 sessões em 4 semanas, enquanto outros 4 estudos aplicaram 3 sessões em 3 semanas. Alguns variaram entre 5, ficou um pouco... mas nada de muito extraordinário também. Os nossos próximos passos agora é a meta-análise com o uso do software Heavman 5, e estamos ansiosos. Agora aqui as referências, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente ou com o Diogo, melhor com o Diogo. Então, o Vandressa, volta para a gente no slide ali, por favor. Volto. Aquele que você coloca da densidade de energia, só para eu poder explicar uma coisinha pro pessoal aqui. Peraí. Não sei se eu acho que a maioria aqui já está familiarizada com o conceito de aplicação de energia no laser, né, que eu acho que é o mais comum para a gente poder imaginar. E durante muitos anos, e essa é uma grande crítica hoje que nós temos aí, o laser sempre foi baseado em joules, e não em joules por centímetro quadrado, né, que hoje a gente já tem isso com mais constância, apesar de algumas literaturas mais desatualizadas ainda ficarem só com joule. Porque a densidade de energia, ela acaba sendo um parâmetro muito mais interessante para a gente entender como foi essa aplicação, do que propriamente o quanto de energia foi oferecido naquela aplicação naquele momento, porque você vai ter uma área pela qual aquela energia vai ter que se dissipar. Em especial na terapia de ondas de choque, se você imaginar que a área da ponteira é variada, então você vai variar a pressão que você exerce naquele local de aplicação, mesmo você mantendo uma mesma intensidade desde que você troca a ponteira. Então a gente começou a perceber que as revisões que haviam publicados não levavam isso em consideração. Poucas avaliaram questões relacionadas à densidade mesmo de aplicação, e essa análise crítica, ela estava um pouco frágil nas publicações que estão disponíveis, né? Então, nesse sentido, a gente está tentando trazer essa discussão para a tona, para a gente fazer mais ou menos aquela mesma ideia que foi feita na discussão do laser uma vez, né, já passado e já consolidado hoje, que é importante discutir a densidade de energia e não somente a quantidade de energia em si. Então, acho que esse é o foco mais importante. E, além disso, a gente conseguiu observar quais resultados foram encontrados, né, sobre os desfechos, no caso dor e função. Como a gente ainda está nesse restinho de análise, né, ainda não está completo, a gente ainda não tem o pulo do gato para poder contar. A gente tem uma ideia, mas a gente ainda não está contando aqui o pulo do gato para a gente poder analisar com certeza. A ideia mesmo aqui é a gente fazer essa apresentação dos meninos para que a gente possa colher a opinião de vocês, o que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer, possíveis falhas que venham a acontecer. Eu acho que todo estudo está sujeito a isso, né? Ainda mais eu que estou aprendendo junto com elas, né, como fazer isso tudo. Então acho que esse vai ser o ponto mais decisivo para a gente. Então é isso, agora com vocês aí. Mandem as perguntas, mandem sugestões, críticas, que vai ser sempre bem-vindo. Show, queria saber de você, assim, vocês já experimentaram a técnica? Já. Não. Já, eu já. Desculpa, as meninas não. Porque eu fiquei muito curioso, assim, porque, assim, acho que algo que fica evidente na apresentação é que realmente existe uma diversidade muito grande de parâmetros, né? Isso. Me lembra um pouco do que, até pensando na eletroestimulação de uma forma geral também, você pega trabalho de eletroestimulação, né, o Rafael está tendo essa oportunidade agora também, você tem vários autores, principalmente assim, ok, os livros básicos eles sugerem, olha, que você combine tais parâmetros, mas quando a gente vai investigar alguns fenômenos que ainda não estão muito bem elucidados, né, quando você vai fazer o uso, então você pega o caso da espasticidade, né, que o Rafael está vivendo isso agora. Aí você tem lá um autor que sugere tanto de frequência, tanto uma largura de pulso de tanto. E assim, a eletroestimulação é muito, muito mais antiga e continua tendo problemas. Então, assim, eu fico muito curioso, quer dizer, com essa combinação. E assim, quer dizer, tem aparentemente aí um campo muito grande para ser
investigado, né? Sim. O Marquinhos, toda essa ideia inicial surgiu porque a gente queria fazer um estudo clínico com a terapia de ondas de choque. E aí a gente pensou, poxa, como é que nós vamos fazer um clínico se a gente ainda desconhece as lacunas mais importantes? Na hora que a gente começou a levantar, a gente viu que a quantidade de lacuna ainda é muito grande para poder ser respondida efetivamente, né? Você estava me perguntando sobre a aplicação, quando o aparelho chegou, eu testei, né? Fui testar em mim lá na própria universidade. A gente tem um equipamento que é o eletromagnético, ele não é o pneumático, ele gera um campo eletromagnético que desloca um pistão interno à caneta de aplicação e ela transmite a onda mecânica pela ponteira. Então é como se a sensação efetiva é como se você estivesse levando pequenas marteladas naquele local. Obviamente que marteladas no sentido não dolorido, né? Mas, pressões pontuais efetivamente para gerar esses choques mecânicos que vão ser dissipados aí pelo tecido. Então, e essa divergência de aplicação a gente vê porque assim, tem muita gente seguindo simplesmente o protocolo que vem no equipamento, cara. E não tem teste desses negócios, então isso dá um certo desespero na gente em tentar entender um pouco como isso funciona. Diogo, só fazer uma pontuação que a gente até conversou um dia, disso que o Marco falou, que alguns estudos a gente se depara com o autor justificando o uso de determinado protocolo como sendo, a gente utilizou esse protocolo porque era o recomendado de acordo com a minha prática clínica. Isso é uma questão problemática, assim, né? Porque não tem uma padronização e aí é essa justificativa que alguns estudos utilizaram para usar determinado protocolo. A gente viu que tem muita coisa obscura. A gente viu, por exemplo, imagina se você... Eu acho difícil a gente imaginar que você vai pegar um estudo que tenha uma nota 9 em 10 na escala Pedro, publicado num periódico chinês que não tem impacto nenhum em chinês. Entendeu? E a gente via revisões sistemáticas mostrando isso. Mas não é possível. Aí alguns a gente tentava ter acesso, enfim. Esse negócio é meio puro. Por isso a gente ficou tão interessado também em definir. Eu vi aqui que estava a mão levantada tanto do Marco quanto do Rafael. Vai o Rafael, depois eu tenho um comentário para fazer. Vai o Rafael. Boa tarde, gente. Primeiro, parabenizar, né? A apresentação foi ótima, o trabalho está sendo muito interessante. Parabéns para os meninos, parabéns para o Diogo. E eu fiquei com algumas dúvidas. Eu também não conheço o aparelho, né? A técnica para mim é novidade. Como o Diogo estava falando, eu conheci, assim, fiquei sabendo dessa técnica em 2011. Eu tinha um paciente que era maratonista e ele tinha uma tendinite de Aquiles, que era problemática. E aí, na época, eu estava morando no Rio, aí tinha uma clínica em Botafogo, Diogo, não sei se você chegou a ficar sabendo, que aí um fisioterapeuta importou, se foi ortopedista, não lembro, e aí começou a fazer o tratamento e foi um boom. E aí ele fez o tratamento lá e realmente deu certo, mas eu desconheço o aparelho e eu tenho algumas dúvidas. Já que você já fez a aplicação, você podia me explicar, Diogo. A primeira delas é o seguinte, como é que é a aplicação? É uma ponteira, tá? A gente faz em cima, faz em varredura, faz em pontos específicos. Os artigos, eles comparam alguma coisa assim? É em ponto de dor, interlinha articular, como é que é? Rafael, essa foi uma das nossas grandes perguntas. Igual, por exemplo, para o caso da osteoartrite, a gente viu de tudo. A gente viu a aplicação, por exemplo, o pesquisador identificava pontos dolorosos, fazia aplicação dos pontos dolorosos ou em pontos específicos da interlinha articular. Isso neste caso. Normalmente nas aplicações para tendinopatias, como o tendão costuma ser mais localizado, fica mais fácil esse tipo de aplicação, né? Então, normalmente ela é localizada no tendão, não é em varredura, é um ponto único, mas existe a descrição do protocolo em aplicação de varredura. Só que aí vem aquela crítica, como que você garante que a quantidade de energia vai ser a mesma usando uma varredura? Então, isso tudo fica meio complicado. Nesses estudos que a gente viu, todos foram com aplicação pontual. Né, meninas? Se eu não estiver enganado aqui, vocês que... E foi variando. O pontual não era um ponto específico, era o ponto de dor de cada indivíduo, não tinha um protocolo tipo assim. E em alguns em interlinha articular, em outros os pontos dolorosos na interlinha articular. Porque quando a gente pensa na osteoartrite de joelho, uma das questões que vem na minha cabeça é o seguinte, beleza, vou fazer uma aplicação da terapia de ondas de choque, mas onde? E com qual objetivo?
Pelo que a gente estava vendo, as ideias dos pesquisadores era o uso dessa aplicação numa tentativa de melhoria da condição articular, enfim, para que ele pudesse melhorar a sua função e melhorar a dor, talvez promovendo maior lubrificação, enfim, porque regeneração do tecido é muito pouco provável, e nenhum deles apresenta nenhum dado nesse sentido. Então, o mecanismo em si para a osteoartrite de joelho, para a gente é totalmente desconhecido. Pelo menos a mim, é desconhecido. Então, assim, a gente tem um impacto nesses desfechos, mas sem necessariamente ainda ter um estudo que analise, por exemplo, efetivamente qual foi a fisiologia, por exemplo. Exatamente. Sem querer me estender muito, mas assim, só para tirar mais algumas dúvidas. Isso é bom para a gente porque alimenta o texto. Ai, que bom. Outra dúvida que eu fiquei, se eu não me engano, era uma sessão por semana que era feita? Uma sessão por semana que os estudos apresentaram. Esses que a gente viu, todos utilizavam uma sessão por semana, em geral com 2.000 pulsos, mas teve um estudo que ele não definiu quantos pulsos por sessão. Ele simplesmente fez assim: eu fiz tantas sessões com tantos 1.000 pulsos somados. Aí pode ter feito 1.000 na primeira, 3.000 na segunda, ele não explica isso. Então tem algumas, mas foi só um que colocou esse achado. E a última dúvida é o seguinte: quando eles comparavam, geralmente quando a gente lê artigo de osteoartrite de joelho, a gente vê que geralmente eles implementam uma técnica com um livro educativo, né? Que a gente parte daquele princípio de educação do paciente, perda de peso se for necessário, fortalecimento. Então, geralmente eles caem em cima dessa linha. Como é que foi comparado a que foi? Porque realmente, assim, eu estou tirando a dúvida porque eu nunca li sobre isso. Não, eu fiquei sabendo disso. Inclusive, Marquinho, para espasticidade, se eu não me engano, está começando a ser estudado isso naquele seminário da Brafim que eu participei. Eu estava pensando em tocar nesse assunto para a gente pensar também depois, mas é verdade. Tá bom. E aí eu fiquei pensando nisso. Qual que foi o controle? Os indivíduos fizeram o quê? Faziam só a sessão, só a terapia para onda de choque, não fazia mais nada, não tinha nada educativo, justamente para poder tirar essas outras variáveis. Como é que Diogo? Como é que foi feito? Vocês querem falar, meninas? Fiquem à vontade para responder. Senão eu vou responder tudo. Não, a gente pode falar. Então, foi bem diverso também. Isso, inclusive, foi um fator que a gente refletiu se a gente ia incluir esses artigos também, porque a grande maioria deles, tanto no controle quanto no grupo intervenção, não era feito só a terapia por onda de choque. Geralmente era associado com exercício, alguns tinham algum protocolo de alongamento, geralmente tinha alguma coisa associada. Se eu não me engano, só era só a terapia por onda de choque. Mas era bem diverso, assim. Geralmente é puxão. Mas de qualquer forma, os que tinham exercício, né, meninas, eles eram aplicados aos dois grupos e variava-se a terapia por ondas de choque. Então, ele era um fator coadjuvante à terapêutica. Então, sim. Não me recordo se nos artigos que as meninas viram tinha algum que falava de educação em saúde. Eu não me lembro disso. Mas, em geral, eram ou exercícios, sempre assim, exercícios com terapia de ondas de choque, contra chão, doses diferentes, era só assim. Que bom, estou ansioso para ver o resultado disso. Vou conhecer também. Parabéns, gente, obrigado mais uma vez, tá? Valeu, querido. Eu fiquei curioso, na verdade, com as duas formas, né? Pelo que eu entendi, tem uma que é eletromagnética e uma que é pneumática. Pois a eletromagnética eu não entendi como que você sente. É só o mecanismo de ativação do pistão. Entendi. Entendeu? É sempre mecânico, mas o mecanismo de ativação do pistão é que é variável. Entendi. Dentro da caneta, porque eu não sei como que eu poderia te explicar aqui, mas dentro da caneta, imagina que esse quadrado que eu estou fazendo aqui é a caneta. Aqui dentro tem uma ponteirinha metálica, um peso metálico, um cilindro, que ele desloca durante todo o comprimento da caneta, fazendo a pressão na ponta. Entendi. Então, esse mecanismo, ele varia de equipamento para equipamento. Alguns equipamentos
são eletromagnéticos e outros pneumáticos. Aí ele tem uma bobina nas extremidades que varia o campo, né? E aí ele vai deslocando. E ele vai fazendo essa variação de acordo com a frequência de disparo dos pulsos. Entendi. E aí, você estava falando, né? O Rafael tinha comentado que tinha visto o trabalho com espasticidade, Uhum. né? Não imagino, Marquinhos, que o mecanismo interfira no resultado final da aplicação. A gente colocou isso ali só para a gente poder fazer um levantamento, para a gente poder tentar entender mesmo, mas em princípio não acho que seja uma variável tão importante assim para a gente poder pensar. Quando o Rafael falou dessa questão da espasticidade, eu fiquei pensando numa situação, porque você tem um estímulo mecânico, e aí quem entende de neurofisiologia vai falar melhor, porque eu não entendo muita coisa a respeito, mas você vai ter um estímulo mecânico que obviamente vai interferir nos receptores. E isso pode gerar algum tipo de modulação. Se gera, não faço a menor ideia. Eu acho que é uma coisa para a gente poder investigar, para a gente poder pensar, ver se tem algum estudo a respeito, e se não tiver, a gente tem um campo para poder definir que o equipamento está lá na faculdade esperando para ser utilizado. Só fazer, desculpa passar na frente de alguém aí, é que o Rafael Vasconcelos colocou um link numa revisão sistemática justamente em cima da espasticidade aí para a gente ler. Eu não tinha lido nada, eu tinha ouvido falar e o Rafa complementou aí. Obrigado, Rafa. Talvez seja bom pegar essa revisão e ver a questão dos parâmetros, porque realmente ainda está muito confuso. Você pega e coloca lá, beleza, eu fiz com 6 bar. Tá, e qual ponteira que você usou? Qual foi a densidade? A gente viu que era muito comum os equipamentos descreverem a intensidade em bar, ou às vezes em joules, mas não colocar a densidade de energia, que é outro ponto importante para a gente poder pensar. Se você tem uma ponteira com a área muito pequena, a pressão que você vai colocar, pelo menos naquele ponto, ela é muito maior, com a mesma dose de uma ponteira maior. Então, acho que isso interfere no mecanismo, isso interfere no resultado final. Beleza, eu estou vendo lá, sei lá, funciona. Eu vi que na revisão sistemática falou que funciona. Mas os parâmetros são adequados para a gente poder chegar a essa conclusão efetivamente? Ou será que, como é que tá? Essa escolha tá tão aleatória assim? Então a gente está querendo tentar chegar a uma luz nesse sentido. Não sei se esse nosso objetivo faz muito sentido para vocês, por isso que as opiniões são sempre muito bem-vindas. Nós temos aqui 22 pessoas, né, além de mim, para poder ajudar nesse inquérito aí. Uma outra. Eu não sei se. Talvez eu não tenha reparado se na apresentação, em questão de profundidade, o efeito, tem essa. O Marquinhos tem. Eu não lembro de cabeça. Bom, nas publicações eles não falam diretamente para a gente, mas eu já li material falando que a profundidade ela é obviamente dependente da intensidade. E, sim, claro, que se a gente for pensar, a densidade de energia, né, a área da ponteira, também deve interferir nisso. Eu sei que agora eu estou confundindo, a focal, ela é mais profunda e ela já vem sendo utilizada há muitos anos nos procedimentos de litrotripsia, inclusive. Mas aí é outra história, é outro tipo de abordagem, né? Então, com intensidades diferentes, que eu não faço a menor ideia como que a gente teria essa ideia. Mas tem questão relacionada à profundidade com a densidade de energia. Mas nos estudos que a gente levantou, os autores sequer passam por isso. Eles não sequer tocam no assunto. Porque assim, eu fiquei muito curioso, porque foi até uma coisa que você mencionou, de o custo de um equipamento, né, de ultrassom e laser comparado a esse sistema, quer dizer, há uma diferença muito grande. Quer dizer, o que ele oferece em termos de recurso, né, de controle de parâmetros para ter um valor tão alto assim, né? Eis a grande dúvida. Será que se eu utilizar num paciente... Eu estou especulando aqui, tá, gente? Não faço a menor ideia, nunca estudei nada a respeito. Mas o custo desse equipamento e o resultado dele vale? Ou seria melhor eu utilizar, por exemplo, laser em determinada situação? Então, acho que esse que é o grande X da questão. Se a gente for imaginar, o custo do equipamento é alto, os lugares que fazem sessões têm um custo alto, as sessões são caras com esses equipamentos em geral. Então, são algumas coisas para a gente poder refletir. Eu acho que essa sua pergunta é uma pergunta chave para estudos clínicos comparando recursos. Eu acho que isso para a gente é um ponto importante da gente pensar. Não sei se a gente tem perna para poder desenvolver um estudo assim,
mas seria bastante interessante fazer algumas comparações. Diga, Silvana. Oi, pessoal, tudo bem? Ei, Eu estou aqui, Diogo, também uma reflexão, né, sobre isso, que a gente Reflexões são ótimas. Oi? Reflexões são ótimas, traga pra gente. São reflexões. Não, teve um dia que a gente estava fazendo umas reflexões, você não estava, o Marco estava. Quem sabe uma hora, uma possibilidade de a gente pegar um aluno interessado na parte elétrica do equipamento e unir com esse conhecimento das meninas para gerar esse conhecimento, assim, o que isso está acontecendo, a diferença entre as ponteiras, por exemplo, eu não conheço o equipamento. O Marco uma vez estava com a Anaele, né, e a gente estava lá no laboratório da Anaele pensando um pouco sobre isso, tentando entender o equipamento em si, para entender a onda, qual a dimensão dessa, o que você pode variar no equipamento, o que isso realmente é na prática, e aí juntando com o conhecimento delas. Uma coisa que me passou aqui pela cabeça para a gente pensar nessa possibilidade, se vocês acham interessante. Eu acho que faz muito sentido. Sobre isso. Eu acho que isso faz muito sentido e me lembra, né, Marquinho, o laboratório de ultrassom lá do PEB, porque você teria aí essas aplicações do aparelho, você analisar as propriedades dessa aplicação. De repente, cria-se um modelo, né, um Phantom, para poder aplicar e ver enfim, mas aí é uma questão muito de engenharia que eu acho que vocês pensariam aí, eu acho que seria bastante interessante para a gente, é bastante útil. Mas falando em divagações, depois eu tenho outras que eu vou precisar de vocês, mas não tem relação com isso aqui agora. Diga, Marquinhos. Eu tenho dois, na verdade, uma é uma pergunta para o André, porque na hora que você falou do custo, o André fez assim. Eu queria saber se o André tem alguma experiência com esse tema. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, Silvana, que eu acho que seria muito interessante, conhecendo bem as características do sistema, você talvez fazer algo um pouco similar ao que a gente está fazendo com o Matheus, que é um simulador. O que eu pensei. Né? Seria muito interessante. Naquele dia mesmo que a gente estava começando com o Matheus lá no laboratório do PL, onde a gente viu outros equipamentos e estava falando sobre isso, mas a minha ideia é exatamente essa. Eu acho que seria bem interessante. Né? Porque, de repente, eu vou dar um exemplo, fazendo um paralelo, a gente estava, em relação à técnica de estimulação elétrica transcraniana, né? Teve uma professora que fez uma visita de fora, apresentou um seminário num evento, e ela tinha um caso que era o seguinte: ela tinha uma paciente de 2 anos e 7 meses, e como a estimulação sobre o couro cabeludo, havia uma dúvida em termos de maturação do tecido ósseo, se ela poderia ou não. E aí o que ela fez? Ela tinha as ressonâncias, né, anatômicas, da anatomia, né, dessa paciente, enviou para um grupo que trabalha com simulação, e a partir da simulação, porque assim, a aplicação normalmente é feita a partir dos 3 anos de idade, e ela estava aplico ou não aplico? Talvez as meninas tenham visto a apresentação da Luanda, né? E aí ela, exatamente por meio da simulação, ela teve uma garantia de que ela, ao aplicar a estimulação elétrica transcraniana, ela não ofereceria risco àquela paciente. Então, pensei, né, quer dizer, seria muito interessante ter um sistema desse, porque dependendo do que você querer efetivamente mobilizar, né, talvez você tenha se não existe uma ferramenta e existe uma variabilidade enorme, né, na questão dos parâmetros, né? Depois, André, você responde a minha pergunta. Mas, entendeu? Isso que eu pensei, Marco. Então, já temos aí mais uma meditação pela frente. André, fica à vontade. Boa tarde, quero parabenizar as meninas aí pela apresentação, parabenizar o Diogo também. E, bom, respondendo algumas perguntas do Marco, né? Realmente é um equipamento, é um tratamento de alto custo, né? Eu não uso o equipamento aqui comumente, eu não tenho, mas em alguns casos eu encaminho pacientes para fazer
o tratamento com o colega que tem o equipamento, e eu já experimentei com o paciente, né? Eu já experimentei nos meus 2 esporões de calcânio. Tem esporão de calcânio dos 2 lados e tive a oportunidade de ter que experimentar a terapia por onda de choque extracorpóreo após tentar todas as outras terapêuticas possíveis, com exceção da cirurgia. Bom, melhorei, tá? Mas realmente a terapia por onda de choque extracorpóreo ela tem sido usada em uma série de patologias, tá? Algumas a gente sabe bem que tem uma certa resolutividade, por exemplo, dentro da minha especialidade, tendinite calcária, por exemplo, ela tem uma alta taxa de resolutividade em torno de 70%, 80%, até 85% dos casos, mas talvez por uma pressão da indústria de equipamentos, as pessoas estejam tentando usar em muito mais patologias, né, não só nas tendinopatias, como rupturas de tendões e mesmo em osteoartrose. Eu acho difícil, por exemplo, igual o Diogo, não sei, o Diogo comentou que tinha um trabalho que tinha nota 10 na escala... 9 na escala Pedro e publicado no jornal chinês. Acho muito difícil, porque assim, não tem como você mascarar o tratamento em relação ao paciente, porque dói, entendeu? O paciente que recebe o tratamento, ele lembra daquilo, ele sabe que fez alguma coisa diferente. Então, fazer esse mascaramento em relação ao tratamento do paciente, eu acho que é praticamente impossível nesse caso, tá? Pelo que eu vi do trabalho apresentado, né, pelas meninas, parece que tem uma grande heterogeneidade, né? Uma série de protocolos, a quantidade de energia utilizada também varia bastante, né? O tempo de tratamento variável, né? Então vai ser bastante desafiador tirar uma conclusão estatística aí sobre isso aí. Possivelmente a gente vai necessitar de mais trabalhos, mais ensaios clínicos randomizados e bem executados aí para poder ajudar a responder essa pergunta. Mas assim, realmente é equipamento de alto custo. O tratamento é um tratamento caro, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, 4 aplicações, vamos colocar aqui 3 aplicações, uma aplicação semanal e depois uma 4ª aplicação depois de 6 semanas, para o paciente fica na faixa de uns R$1.700, R$1.800. Então, não é um tratamento barato, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que tem que ser colocadas na balança aí, né? E André, o que você está comentando é curtinho, né, o tratamento, né? São poucas sessões, então, né? No meu caso, por exemplo, para tendinopatia, para esporão de calcânio, foram 4 sessões, 3 sessões semanais, depois uma 4ª sessão com 6 semanas após a primeira aplicação. Entendeu? E a aplicação é rápida. Não, sim, a aplicação é rápida. 2.000 pulsos passa rapidinho. 10 minutos, por aí, no máximo. Realmente o procedimento em si é rápido. Entendeu? Então a gente está com essa ideia de... Me lembrou um pouco o tratamento por estimulação magnética transcraniana, que também a gente faz assim, Não, pode falar que eu tive um delay. Não, me lembrou um pouco o tratamento por estimulação magnética transcraniana, que você faz a aplicação de 1.000, 1.500 pulsos. Não, é verdade, é parecido mesmo. E inclusive no custo, talvez o transcraniano um pouco mais, né? Um pouco bem mais. Mas de alguma forma... Não, o transcraniano é bem mais, Diogo. Então, bem mais. É bem mais, 90. Tão caro quanto. 10 pacientes pagou o investimento aí da terapia. Foi 18 mil que você falou que custou o aparelho? Foi 18 mil que você falou que custou o aparelho quando vocês compraram? De 15, eu acho que na época foi 15. 10 pacientes. 16, 17, por aí. Tá vendo? Será que é a minha aqui? Deixa eu ver. Eu tenho uma outra pergunta pro Diogo. Oi, posso perguntar? Diga. Acho que eu voltei aqui. Tá. A minha pergunta é o seguinte. A gente vai considerar que o joelho é uma articulação superficial, então é relativamente fácil fazer a aplicação, porque não existe um tecido muscular protetor, como no quadril ou no ombro,
que vai ajudar a dissipar a energia dessas ondas de choque aí, tá? Então a aplicação é mais fácil. Porém, o tamanho da articulação é muito grande. E a osteoartrose é uma doença que afeta a articulação como um todo. Exatamente. Então, quer dizer, você tem uma grande área afetada por uma doença que tem uma característica sistêmica, né? Os trabalhos discutem isso ou não, né? Ô, André, essa foi uma das coisas que eu levantei até no finalzinho. Eles simplesmente avaliam dor e função. O que modificou a dor e a função nem se chega perto na hipótese. Porque, por exemplo, se a gente tivesse uma forma de avaliar qual o impacto disso no tecido cartilaginoso, por exemplo, seria fantástico. Será que a gente poderia hipotetizar, por exemplo, que essa variação de pressão intraarticular ajuda a melhorar a nutrição da cartilagem por alimento, talvez? Não sei. Então, são completamente ignorados esses estudos que nós lemos. A única coisa que eles estão testando é o efeito. Como esse efeito se dá, não sei se por questões metodológicas ou em que ponto isso está parado, mas não é discutido. Não, pelo menos não nos artigos que nós lemos. Porque nós pegamos realmente aqueles que tinham questões clínicas. Agora, sobre as discussões desses efeitos, do porquê, dos motivos, muito pouco. Apesar de que a gente ainda tem que ler um bocado sobre as discussões dos artigos, né? A gente viu muito geral do que eles utilizaram, qual foi a metodologia, como que eles fizeram, mas a discussão ainda a gente leu de alguns. A gente precisa dar uma aprofundada ainda mais nisso para ver o que eles trazem. Mas em linhas gerais, muito pouco. E assim, também é um procedimento que ele não é isento de riscos, porque só um exemplo, dentro da articulação do ombro, por exemplo, existem relatos de casos de osteonecrose induzida da cabeça humeral induzida por terapia por ondas de choque. Eu não sei qual foi o protocolo utilizado, qual a energia utilizada, mas assim, não é um procedimento inócuo. É um procedimento que pode... Não foi testado, né? Exatamente. Você não tem testes para dizer que ele é seguro nesse nível, né? Como tudo que é muito novo, e esse é um problema. Eu não lembro, vocês lembram, meninas, se tinha alguma coisa nesse sentido nos artigos? Eu lembro de ter visto um que falava sobre efeitos adversos e a segurança para aplicação. Eu acho que não lembro se era uma revisão de fato, mas tinha também um estudo sobre. Mas acho que esses estudos que relataram essa parte de efeito adverso, eles não citaram efeitos adversos muito... nada significativo, pelo que eu me lembro. Senão eu me lembraria, eu acho. Mas é uma coisa, meninos, para a gente poder prestar atenção na hora que a gente for ler agora essas discussões mais a fundo aí, até para a gente poder trazer para a discussão no nosso trabalho também, né? Eu acho que esses pontos todos levantados aqui são muito pertinentes. Eu acho que seria interessante, né, quer dizer, ter uma perspectiva da física, né, do sistema, né, de como que ele funciona. Eu fiquei muito curioso, né, essa questão que o André comentou, quer dizer, o André, pelo que eu estou entendendo, até recomenda em alguns casos, mas muito particulares, né, André? Então, assim, acho que... não sei justamente hoje, pela falta de estudos, Marquinhos, fica muito restrito a isso mesmo. E a gente corre o risco de virar uma panaceia se os estudos não vierem, falando assim, o que realmente a gente pode usar e o que a gente não pode usar. Então, assim, uma das coisas que nos chamou a atenção foi exatamente o ponto que o André tocou, que eu tinha comentado anteriormente, é que você beleza, vou fazer uma aplicação pós-osteoartrite de joelho, mas, pô, joelho é grande, é uma área grande, que você está fazendo uma aplicação que ela é focal. E aí, quando você pensa isso numa aplicação, numa êntese, igual o exemplo que o André deu, é muito mais claro para a gente. Numa tendinopatia é muito mais claro. Agora, numa condição articular, então isso despertou a nossa curiosidade quando a gente viu a respeito. Aí eu acho que esse conhecimento do equipamento, desse efeito do equipamento, eu acho muito interessante nesse sentido. Até era o que a gente conversou bastante, né, Marco, nas outras vezes. Porque a parte elétrica também tem um conjunto de protocolos para que não aconteça o que o André estava dizendo, né? Então, eu acho que esse casamento, ele falta na maioria dos equipamentos, de modo geral mesmo, né? Então, é muito
interessante, eu acho que é uma coisa nova, muito interessante se pensar essa relação, né, de como realmente o equipamento funciona e qual que é a relação desse funcionamento com o protocolo. Eu acho que vai fortalecer muito a utilização desses equipamentos. Aproveitar e perguntar para o Diogo, eu vi que ele falou, mas eu na hora fiquei em dúvida. Esse que vocês compraram é tecnologia nacional? Não, né? Nacional. Esse nosso é nacional. Até pegando carona no que a Silvana comentou, eu acho que eu lembro de uma situação, você tinha falado do laboratório de ultrassom, né, lá da COP, que durante muito, acho que não sei como é que está hoje a regulamentação, mas, por exemplo, equipamentos de ultrassom, eu lembro que eles fizeram um estudo de dosimetria, que foi a Nelly, que é fisioterapeuta lá do INCA. A Nelly fez, nisso, Marguinhos. né, pegou vários equipamentos de ultrassom e aí fez um estudo de dosimetria, nenhum equipamento entregava aquilo que estava identificado lá. Então você ajustava lá determinados parâmetros, mas quando você observar, ela falou que, assim, coincidentemente... De fábrica, né, Marquinhos? De fábrica. Não era equipamento usado, não. Tinha equipamento de fábrica e tinha equipamento usado em várias diferentes marcas. E ela falou que a única coisa boa, entre aspas, é que a dose, né, quer dizer, o que ela entregava era menos do que se prometia, né? Estava definindo ali. Então, por exemplo, isso que o André comentou, né, de repente você ter um desdobramento negativo no uso da técnica, aí faz, quer dizer, como é que isso está regulamentado? É uma outra questão também que eu fiquei bastante curioso, né? Quer dizer, isso já a gente está falando muito de Anvisa, né? Está na moda falar da Anvisa. Quer dizer, como é que está isso, né? Uma empresa nacional, quer dizer... Na Anvisa tem aprovação, Marquinhos, tem registro na Anvisa, eles mandam os documentos tudo certinho para gente. Isso tem. Agora, estudos mesmo concretos, eu acho que essa Anvisa deixou passar. E fora a utilização, né? Porque às vezes eu não conheço o equipamento, mas esses equipamentos que você pode colocar no 1, no 2, no 3, no 4, seja lá o que for, né? Completamente diferentes. Como né? assim? Você está falando níveis de aplicação? 1, 2, 3. Quando você tem, por exemplo, um equipamento que você não conhece como ele funciona, e aí você, igual fazer uma brincadeira, um liquidificador, você pode pôr no 1, no 3, no 4. Sim. Aí você perde, a Anvisa disse, olha, tá beleza. Mas, assim, depende da sua aplicação, né? Assim, a gente trabalha muito isso na NR10 com os alunos. A mulher é diferente do homem, ela vai tomar o choque vai reagir no corpo dela completamente diferente. São detalhes que a gente tem que entender de como todas as terapias de choque funcionam no corpo da gente. Então, por isso que eu acho interessante, eu até tenho muita curiosidade como esses equipamentos todos funcionam. Acho até que é uma área muito nova, né? Eu nunca vi estudos assim, fazendo essa relação, mas eu acho muito interessante. É verdade. Inclusive, Renata, só um minutinho. Inclusive, Silvana, esse é um dos grandes problemas, pelo menos na minha humilde percepção aqui, que traz para a nossa profissão, é que muitos desses equipamentos eles vêm com protocolos pré-fabricados. E esses protocolos pré-fabricados, eu acho que é um desserviço para o profissional fisioterapeuta, porque ele passa a não entender questões de dosimetria, questões de particularidades de aplicação, e esses protocolos não são testados, gente. Então, assim, é bastante complexo isso. Diga, Renata. Ué, Renata, desistiu, Renata? Desculpa, é porque meu áudio estava custando ser ativado. Eu estou prestando atenção aqui no trabalho. Pessoal, parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Você já me respondeu parte da minha pergunta. Eu fiquei só pensando se, em relação aos artigos que vocês fizeram revisão, se tem um que é usado com mais frequência para pensar no estudo clínico, algo assim. Tem um padrão. Tem um padrão, que uma média. O padrão normalmente igual, por exemplo, tem um padrão entre aspas, né? Tem um padrão de frequência, normalmente 8.000 Hz, né, menina, se eu não me engano. Um padrão de pulsos, 2.000 pulsos. Um padrão...
No caso, para esse quadro de posicionamento do paciente, no caso da osteoartrite de joelho que a gente viu, agora a dose, uma verdadeira miscelânea. É variável, entendi. Bem variável, bem variável. Eu não conhecia, pessoal, parabéns, viu? Bem variável. Então, é em cima disso que a gente está tentando pensar. Fiquei pensando aqui também, que, né, voltando à questão da espasticidade, que eu acho que é talvez uma quebra, né, de padrão do ponto de vista mecânico. Aí eu lembrei, não sei se tem, né, aí Bruno, Fernanda, meus colegas educadores físicos, que eu acho que hoje não sei, estão se utilizando esses rolinhos, né, para você poder, tipo, pré-exercício, né, não sei. Fiquei pensando, né, com uma aplicação como essa, se isso poderia ter outras funcionalidades também, não sei. Fiquei pensando nisso. Sempre veio à minha cabeça a liberação miofascial, né? Mas enfim, também nunca estudei nada a respeito. Diga, Gustavo. Professor, eu li ontem uma revisão sobre liberação e eles não sabem muito bem como é feito a modulação disso. Eles falam em alguns efeitos neurofisiológicos, até uma questão, esqueci o termo correto, mas como se fosse hidrostático, assim, não sei te explicar. Mas ainda não está tudo muito claro, fala de alguns efeitos de flexibilidade, igual analisando essa questão da função, mas um efeito muito agudo, em torno de 10 minutos após a aplicação, falando aí da liberação. E a gente não sabe se tem um efeito de retenção talvez tão grande assim nesses aspectos, né? Esse efeito que você falou possivelmente deve ser o de cavitação, que é o mecanismo que ele trabalha, então possivelmente é nesse sentido. Diga, José. Tudo bem. Não, parabéns aí pelas meninas, né, pelo trabalho de vocês aí. E aí eu queria fazer algumas considerações aí. Eu acho que a revisão já trouxe o resultado, né? Acho que ela já tem o propósito que é gerar essa discussão, mostrar que tem um cenário aí que bastante diversificado, né? E que põe até dúvida que modalidade eu vou fazer, que intensidade, que frequência, etc. Né? E isso aí deve estar bem trabalhado na revisão, né? Eu acho que isso aí é um ponto importante da revisão, que é para mostrar para o profissional, né, o que pode ser feito, o que talvez não esteja fazendo e que deva ser investigado, talvez, né? Isso aí pode estar um pouco lá na introdução, né, na parte da justificativa, né, justificar essas diversidades de informações, né? Cada estudo traz uma coisa ou outra, né? Isso é importante. E eu acho que isso aí você tem que investigar isso se possível, né, na meta-análise, né, e deixar bem estabelecido a priori o que vai investigar, até porque para não correr o risco aí de ter erro aleatório, né? Então, tem poucos estudos, tem muita coisa para tentar investigar, né? Intensidade, duração, pulso, aquela coisa toda, tal. Então começa a futucar muito e na verdade estão achando um resultado aí que é aleatório, né? Ao acaso. Então, é uma coisa que tem que estar a priori aí bem estabelecido o que é mais importante, né, decifrar, vamos dizer assim. E aí, nesse sentido, eu não entendi, tipo assim, eu acho que não deveria ser descartado os dois estudos que tiveram nota, eu não sei se, acho que são dois, eu não tenho certeza, eu notei aqui, mas são dois, que tiveram nota inferior a 6 na escala Pedro, né? São dois estudos? Meninas, ou olha aí, ou dois, eu não lembro. Cabeça, não sei se eu me enganei aqui. Foram mais os dois estudos que foram excluídos naquele momento que eu falei, foi porque na hora de apresentar o resultado, eles apresentavam pela diferença entre os grupos. Ah, tá. Mas teve bem uns que ficaram abaixo. Eu não lembro exatamente quanto agora, teria que olhar no Excel ali. A sua sugestão é entrar com esses? Todo mundo. Baixa? Todo mundo. Senão isso pode funcionar, sabe como? Como um viés de publicação. Você acaba gerando um efeito, né, uma influência nesse sentido. E aí, na análise, né, separar os bons, aí tem que fazer uma análise, né, de heterogeneidade, igual o André falou, é heterogênea essa informação toda que tem aí. Sim. E aí você tem que separar isso, investigar, está vindo da onde? Os pequenos estudos de pior qualidade estão influenciando ou não, né? E aí ir direcionando.
Não, os melhores resultados, sim, os efeitos maiores estão nos estudos que utilizaram dose tal, frequência tal, ou então os que tiveram pior qualidade estão trazendo um efeito maior. Então, é preciso investigar isso. E aí, aumentando essa quantidade de estudo, você consegue investigar melhor esses subgrupos, De fato. né? De fato. Com menos possibilidade de erro aí, né? Então, eu acho assim que não faz sentido aí tirar eles, não. Eu acho que tem que colocar, tá? E aí, nesses dois estudos que eles falaram, que a Andressa falou, que ele, na verdade, eles deram o resultado da meta-análise, né? Então, eles Sim, deram a exatamente. diferença entre um grupo e outro e já deram o resultado da meta-análise, como se tivesse esses dois estudos. Pode utilizar também esses resultados, entendeu? Utilize esses resultados, né, em formatos lá no programa diferente e tal, e utilize esses dois estudos. São, assim, Faz bastante sentido mesmo. umas ideias aí que eu acho que é interessante para aumentar o corpo, né, aumentar a amostra de tudo, e você ter um resultado mais robusto, que você vai precisar disso para investigar a heterogeneidade. Sim. Então você precisa de ter estudos para isso aí. Entendeu? Assim, mas eu acho ótimo porque já trouxe a discussão, né? Já está o papel da revisão está aí, né? A gente tem dois resultados da revisão da meta-análise, né? Sim. Então, o resultado da revisão é esse, ó. Exato. O cenário aqui é complicado, né? Isso foi até uma coisa que eu brinquei com os meninos, essa parte da revisão, elas caíram igual um trator para poder fazer esse negócio, tem o quê? Uma semana e meia. E elas fizeram a apresentação. Gente, aqui, ó, a revisão já tá pronta, agora nem partir para meta-análise, vamos embora. E, assim, isso é uma coisa que eu fico muito feliz de ver, porque tanto a Andressa e a Vanessa são alunas do 7º período do curso, então, assim, elas trabalhando com tanta desenvoltura, eu particularmente fico muito feliz e muito satisfeito de estar aprendendo junto com elas essas questões. Eu acho que essas considerações que você deu são muito pertinentes e a gente vai considerar aqui. Depois a gente vai te encher mais a paciência. Não pense que você não receberá um e-mail em breve. Tá tranquilo. Fala, Marquinhos. Não, acho que essas ponderações, né, que vocês estão fazendo com as contribuições aí do Zé Elias, né, enfim, de todos vocês, é importante até para contextualizar a técnica, porque às vezes o que acontece, o profissional recém-formado vai dizer assim, poxa, né, como o Rafael comentou, com 10 pacientes eu recupero rapidamente meu lucro, então vou investir uma grana alta nesse equipamento, vou colocar no meu espaço de laboral, na minha clínica, aí de repente ele não sabe aplicar, não sabe fazer um bom uso da técnica, né? Então acho que trazer isso, inclusive, para as disciplinas de recursos físicos, né? Quer dizer, eu acho que tem que ter clareza sobre o que eu estou usando, como eu estou usando, porque embora seja uma técnica, né? O André comentou o valor aí de cada sessão. A pessoa pode achar que de repente vai ter um retorno rápido e não necessariamente. A gente até soube de casos, né, de colegas que fizeram o curso de neuromodulação e aí gastaram mais de 100 mil reais em equipamento de estimulação magnética transcraniana, só que não souberam fazer um bom uso da técnica, ou seja, investiram um recurso extremamente alto no equipamento que é alto, que poderia dar retorno, porém não souberam conduzir a prática, né? Enfim, uma forma mais interessante. Então, acho que também para sinalizar, eu acho que vai ser bastante importante. É exatamente esse que a gente tem, Rafael. Nem sei quanto que tá o valor dele hoje, mas é exatamente esse. É o torque. Mais alguém deseja fazer o uso da palavra para considerar aí pra gente, trazer... Enfim, eu acho que depois que a gente tiver pelo menos essa clareza, outras perguntas com o mesmo equipamento e com mesmas características de aplicação já estão no nosso horizonte. Mas é uma coisa que a gente já viu que tem muita coisa para a gente poder levantar e para a gente poder estudar. Então o campo aí tá aberto para a gente poder pensar, fazer parcerias aí com quem desejar estar com a gente nessa investigação e até mesmo para futuramente a gente pensar nos estudos clínicos.
que eu acho que é o ponto onde a gente almeja chegar, né? A gente sabe que fazer um estudo clínico não é fácil, a gente precisa de tempo, a gente precisa de recurso, a gente precisa de disponibilidade de mão de obra, a gente precisa de uma equipe efetivamente grande para chegar nesse ponto. Mas eu acho que é o ponto onde a gente almeja. Vamos ver se a gente consegue, trabalhando devagarzinho, chegar aí onde a gente tanto quer, né? Eu só tenho a agradecer a opinião de todos vocês. Eu acho que acrescentou muito e foi muito bacana pra gente. E parabéns, meninas. Vocês mandaram muito bem. Vocês mandam muito bem. Queria agradecer também, Diogo, todo mundo que falou. Com certeza a gente vai refletir sobre isso tudo que foi falado. Já está tudo anotadinho, já, inclusive. Então, muito obrigada mesmo. Eu acho que vocês ainda não tiveram a noção do que acabou de acontecer aqui. Vocês passaram por uma qualificação de mestrado sem perceber. E os colegas aqui sabem que eu tô falando. O Zé tá balançando a cabecinha dele lá. Ó. Eu acho assim. E vocês passaram por uma qualificação de uma forma muito suave, sabe? Com coisas que são úteis, com ideias que vão agregar ao trabalho e que a gente chegou à conclusão de que vocês estão na direção mais do que correta. É exatamente isso. Isso aí eu falo com muita clareza. Acho que todos os alunos de graduação que estão aqui hoje, que eu já vi na listinha aqui, são alunos nesse nível. E eu acho que a gente vai estar rico de gente para poder trabalhar com a gente em breve. E eu fico muito feliz disso. Muito feliz mesmo. Vocês mandaram muito bem. Eu acho que esse destaque, Diogo, que você está fazendo é importante. A gente, para quem está vindo hoje pela primeira vez, a gente tem diversificado os temas, né, dentro de instrumentação, neurobiomecânica, de uma forma geral, né? Porque, por exemplo, no caso do trabalho delas, isso implica em biomecânica dos tecidos, né? Que tem toda uma série de aplicações bastante importantes. Então, vocês que ainda não têm um vínculo, né, formal com o grupo ainda, na medida que vocês percebam o interesse num tema, aí a gente vai, né, tem bastante gente aqui, o André, o Bruno, a Fernanda, né, são alunos de pós-graduação no mestrado, o José está fazendo doutorado na educação física, Rafael, aluno de mestrado, né, tem gente que está como aluno especial, Gustavo, Saulo, né, a professora Silvana, que está aqui presente lá do IFET, a gente está trabalhando bastante, enfim, o Rafael lá da... Então, assim, na medida que vocês percebam algo que vocês tenham, né, talvez um pouco mais de interesse, a gente pode fazer, né, buscar já um encaminhamento, né, Diogo? Silvana, a gente pode já fazer essa aproximação. Tá? Silvana, eu falei da divagação aqui, aproveitar até esse gancho que o Marquinhos deu, não para a gente discutir hoje, claro que não, mas descobre aí alguém que trabalha com Arduino para mim, para a gente poder fazer uns negócios de brincadeira aí. Isso, é tranquilo. Por favor, Arduino, Raspberry Pi, para a gente fazer uns sistemas integrados, por favor. Eu trabalho com os dois. Conversa. Então, eu sei que é você. Arruma aluno. Eu vou te passar minhas ideias todas depois num áudio, beleza? Ah, beleza, mas olha, a gente até, nesse último projeto que a gente está montando, né, até em parceria com vocês lá, a gente conseguiu bastante Raspberry, tem bastante coisa lá para trabalhar, com câmera e tudo, e aí depois só conversar com a gente que estamos lá. Vou te mandar um áudio depois. Tá bom, obrigada. Beleza? Então tá bom. Então é isso, pessoal. Acho que fechamos, né, Marquinhos? Sim. Então, só para dar um informe, a gente está preparando uma apresentação para a próxima semana, que vai ser sobre estimulação magnética transcraniana, que é uma técnica que a gente tem utilizado bastante em parceria com a professora Anaele, né, lá do ICB. Ela, né, junto comigo e com a professora Silvana, nós orientamos o André, e o André não está trabalhando com TMS, né, mas a professora Anaele que trabalha conosco nessa orientação, e a ideia é que a gente faça, então, uma apresentação na próxima semana. Eu só estou verificando com o Saulo, que também é aluno do mestrado, né, assim como o Gustavo, né, para definir se a gente vai fazer uma apresentação inicialmente da técnica ou se já da pergunta, porque ele faz uma abordagem um pouco diferente, que é sob o ponto de vista terapêutico.
tá? Então a gente deve estar divulgando aí nos próximos dias, aí até o final de semana a gente deve estar divulgando. Tá bom? Eu só estou fechando com o Saulo para ver se a gente faz uma prévia, né, explicar um pouco melhor a técnica, e aí ele faz uma apresentação subsequente sobre o uso na fisioterapia. Tá? Mas é como abordagem terapêutica mesmo. Então, acho que é isso, né? Alguém tem algum comentário, pergunta? Toda quarta-feira? Toda quarta-feira. Horário, Zé, isso aí. E o link é o mesmo, tá? O link é o mesmo, tá? Quando eu entrei, você já estava na sala, não estava? Tava. Ah, que eu tinha visto lá no anúncio, lá no Insta. Não, beleza. É porque para algumas pessoas eu tenho que liberar a sala aqui, dependendo do e-mail que a pessoa entrar. Não, o e-mail não da UFJF, você vem direto, não tem nenhum problema. Isso. Mas quem não tiver e quiser que eu deixe liberado, é só me dar o alerta que eu coloco lá na agenda do Google e já entra direto também, não tem nenhum problema não. Tá, e aí só mais uma vez, né, compartilhar aqui o link do grupo de neurobiomecânica, quer dizer, lá do canal, né, onde estão os vídeos, tá? As demais apresentações. Boa, Marquinhos. Então, eu devo subir esse vídeo hoje ainda, mais tarde ou amanhã de manhã, o vídeo da reunião de hoje já vai estar online lá. Tá ótimo. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. A gente tem, né, feito esse exercício de cumprir um período limite de 1h30, até para que as pessoas possam se programar, enfim, e não ficar algo muito exaustivo, até porque todos nós temos passado aqui horas, né, na frente do computador todos os dias. Então, a ideia é que a gente faça desse momento, desse encontro, algo mais prazeroso, né? E é o que a gente tem percebido, né? Tem sido muito bom encontrar todos vocês aí todas essas semanas. Esperamos que a gente consiga preservar isso por muito, muito tempo. Então, isso aí, Marquinhos. Obrigado. Valeu, pessoal. Então, um grande abraço a todos. Encerramos aqui o nosso encontro semanal. Até a próxima semana. Tchau, gente. Grande abraço. Tchau.